nós vamos estrear um quadro novo no programa. Eu convidei a doutora Séfora e o doutor Ricardo para ficarem conosco durante esse período, porque nós temos tantas dúvidas e temos tantos temas em relação ao direito, que eu tenho certeza que vai ser, além de renovador, vai ser muito informativo, porque nós temos tantas dúvidas em relação a casamento, a direito de família, a partilha de bens, enfim, são muitos temas. Então, a partir de hoje, vocês vão poder entrar em contato com nós através do nosso e-mail e perguntar as coisas que vocês gostariam de saber diretamente para os doutores Ricardo e Séfora, eles que são advogados. Adorei! Sejam bem-vindos ao nosso quadro de direito no programa. Nós fizemos o primeiro ensaio, né? Verdade. Foi muito legal. Muito e hoje nós vamos escolher o tema que eu acho que é um tema assim que todo mundo tem muitas dúvidas, que é o casamento. E aí, quais são os tipos de casamento que nós temos? Na verdade, nós podemos falar em regime de casamento, né? Aquele regime que a pessoa adota na hora de casar. Se ela não fizer preferência por nenhum casamento, ela chegar no cartório e quiser casar, ele vai casar pelo regime parcial de bens. Que é o mais comum, que né? É o mais comum, que é o quê? A pessoa casou, tudo que ela adquiriu após o casamento pertence 50% para cada um. Se excluem aí as doações e as heranças. Isso não inclui. Ela pode, se ela quiser adotar um regime que não seja o parcial, que é o normal, ela pode fazer um pacto antinupcial e escolher pelo regime da separação total de bens ou pela comunhão universal de bens. E tem ainda a separação dos aquestos ainda, que é um regime novo que não é tão utilizado, mas que também existe no direito brasileiro. E tem também, esses dias eu ouvi um novo termo que eu falei, opa, isso eu não conheço, que é a união estável. É um contrato de união estável? Como é que é, Ricardo, isso? As pessoas a união estável quer dizer que duas pessoas começam a conviver como uma família, porém ela não casou. É o namorido. Mas ela na verdade ela constitui uma união estável, então ela vai lá, pode ir no cartório e com isso o casal faz uma escritura de união estável, declarando que eles estão convivendo como se fosse uma família. E tem os mesmos efeitos que um casamento, porém não é o casamento, né? E qual é a diferença legalmente disso? O casamento é todo celebrado diante de uma formalidade perante num cartório de registros. Já a escritura, o pacto de união estável, a escritura de união estável é feita só entre o casal, sem qualquer formalidade, simplesmente para se declarar às vezes como dependente do INSS, dependente de plano de saúde, né? Essas coisas assim. Entendi. Quer dizer, é um casamento, mas não é. A diferença prática, assim, é que o casamento ela tem uma presunção bem maior. Por exemplo, se eu sou casada com alguém, eu posso pegar a certidão de casamento e ir no cartório registrar meu filho e dizer, olha, esse é o pai da criança, meu marido. Entendi. A união estável eu já não posso. Então existem coisas que a pessoa casada ela pode fazer com muito mais presunção do que uma união estável. Por exemplo, se eu tenho um testamento, né, e dependendo do regime que eu adotei, o parcial, metade do que adquiriu do casamento é meu. Se eu vivo uma união estável, eu vou ter que primeiro reconhecer a união estável, depois me habilitar, né, nesse inventário, ou pedir a suspensão do inventário enquanto eu ainda não reconheci. Então, e pode ocorrer também quando do falecimento do convivente. Então, por exemplo, quando você é casada, você presume-se que você é dependente do seu cônjuge. Quando você vive em união estável, para fins de INSS, você terá que provar que você era dependente também, que convivia e era dependente. Quer dizer que legalmente, então, é muito melhor ser o casado. Casamento. Exatamente. Né? Mas aí é que entra dá mais aquela... estabilidade. né? Eu acho que aí é que entra aquela pressão psicológica, né? Porque tem pessoas que não gostam da palavra casamento ou do estado civil casado, né? Mas no final até quer estar casado com a pessoa, quer conviver com a pessoa, mas não quer esse compromisso, né? Às vezes a pessoa tem medo do divórcio quando é casado. Mas uma união estável, ela também não foge disso, porque quando ela quer partilhar os bens, ela tem que entrar com uma ação também, que é semelhante ao divórcio, que se chama dissolução de união estável. Então no final... Então no fim é tudo a mesma coisa. No final, se não tem bens a partilhar, não, porque aí cada um vai pro lado, né? Não teve documento, assim, tal. Não ficou no registro civil da pessoa anotado aquilo, né? O casamento também tem isso.
Né? Fica no registro civil, a união estável não. Uhum. Por exemplo, vamos supor, um casal que vive juntos, tem tantos, né, hoje, que vivem há 20, 25 anos juntos. Qual é, o que se poderia dizer de um casal como esse, por exemplo, que não casou no cartório? No cartório. Só vivem como a união estável. Mesmo que não tenha escritura pública. Mesmo que não tenha escritura pública, nada. Leia-se que ele tem a união estável. E adotou o regime parcial de bens. Tudo que adquiriram durante a união é metade de cada um, exceto se eles tiverem feito uma escritura, tipo um pacto também antinupcial, só que né, um pacto, mas em virtude dessa união estável, determinando outra situação. Não, cada um adquiriu é seu. Entendi. Né? Mas se não tiver pacto nenhum... Para o reconhecimento da união estável, não precisa do documento. O documento vai ser necessário, a escritura pública, para provar para terceiros que a pessoa vive em união estável. Então, quando ela quer declarar o convivente ali como seu dependente num plano de saúde, como ele vai provar? Então, ele faz a escritura para provar para o plano de saúde que aquela pessoa convive com ele. Entendi. Para ser sócio num clube, às vezes o clube exige, né? Que é um dependente no clube. Então, faz uma escritura de união estável, uma declaração também particular. E filhos, como é que fica nessa história toda? Não faz diferença. O filho vai ter direitos iguais. Sendo filho adotivo, filho fora do casamento, filho no casamento, os direitos iguais de herança, é filho igual. Não faz diferença. Mesmo que seja, por exemplo, ou filho só dela ou filho só dele? Não importa. Não importa. O que tem no Código Civil diz que se nós tivermos um filho fora do casamento, esse filho, ele não tem a necessidade, a obrigatoriedade daquela pessoa que não é a mãe ou o pai, que foi fora do casamento, durante o casamento, de receber essa pessoa no seu lar. Entendeu? Então isso não, o Código Civil exclui isso. A lei brasileira, nesse sentido, é diferente das leis de outros países? É uma gama muito diferente assim, de leis de todos os países. Até é difícil dizer, olha, cada país é assim. Tem países que adotam um sistema, por exemplo, em cada estado tem sua lei civil. Nós, no Brasil, nós temos uma lei federal. Então, o nosso Código Civil, a lei de casamento, por exemplo, que é o que nós estamos tratando hoje, ela é igual em todo o Brasil, não vai fazer diferença. Já alguns países adotam sistemas diferentes de estados para outro tempo. E isso faz diferença quando, por exemplo, um casal migra para outro país. Não, porque no direito, aqui no Brasil, vamos falar do Estado brasileiro, o seu estado no exterior, você vem para cá com o mesmo estado civil. Então, você casou lá no exterior, chegou no Brasil, você também vai ser considerado casado. Entendi. Não importa. Então, o seu estado civil no exterior é o mesmo no Brasil. Se aqui não pode casar com 13 anos, mas no exterior pode. Eu casei lá com 13 anos, quando eu chegar aqui eu sou casada, mesmo que eu tenha 13 anos. Entendi. Por exemplo, tem também aquelas histórias assim, né? Hoje a Constituição das Famílias tá uma coisa tão louca, né? Porque cada um vem com um filho de outro casamento, às vezes de um segundo, um terceiro casamento, né? E aí, como é que fica dentro do atual casamento? Olha, o tratamento de filho é igual, não faz diferença, mas a partilha de bens no caso de uma sucessão, no caso de uma morte de alguém, isso faz muita diferença. Vai fazer diferença. Muita diferença, porque, por exemplo, pode ser que um casal tenha, por exemplo, digamos, eu tenho 4 filhos e ele tem um filho. Tudo que a gente adquiriu juntos, metade vai ser do filho dele, a outra metade vai ser dividida pelos meus 4. Entendeu? Entendi. Então, se for dividir por filho, alguns vão receber menos que outros. Isso também lá na frente dá um... Isso pode se resolver com um testamento. Por exemplo, um pai pode deixar um testamento, se achar justo, não, todos têm que ganhar igual porque todos são filhos. Independentemente de filho de quem que é. Então eu posso deixar um testamento dizendo, olha, 20% dos meus bens eu posso deixar para tal pessoa, para tal filho, para tal filho. Eu posso dividir para equiparar. Às vezes as pessoas vão lá no cartório e simplesmente chegam lá no cartório e escolhem assim, um regime de casamento sem estudar antes. Mas, na verdade, o correto é o casal sentar, conversar, principalmente casal que está tendo o segundo casamento, que tem filho do casamento anterior, a pessoa que está no terceiro casamento, que tem filho dos 2 casamentos anteriores, tem que sentar, conversar, calcular, para equiparar, até para nenhum dos filhos ter prejuízo patrimonial futuramente quando da sucessão, né? Isso é interessante. E às vezes pega uma sucessão de uma indústria, né, uma coisa grande, isso daí acaba, eu acho que até acaba influenciando a relação do próprio casal, né? Verdade. Do próprio casal e dos irmãos também. E dos irmãos, exatamente. Dos irmãos também.
Então, na verdade, o que a gente chega à conclusão é que o ideal mesmo é sentar e conversar com todos, né? Colocam os filhos, colocam o primeiro casal, né? E ter um conhecimento jurídico do que é cada regime. Não adianta eles sentarem e chegar num consenso entre eles, mas não saber O que ideal implicância isso vai ter Claro, depois. então o Como vai ideal é implicar que tenha um advogado junto. para explicar pelo menos o regime de comunhão para eles saberem qual vai ser o melhor no caso deles. Legal, E na verdade adorei. no casamento não tem nada demais. O casal sentar é normal. O casal senta, conversa sobre o regime antes de casar. Que isso, lógico, como tem reflexo patrimonial tanto para o casal quanto para os filhos, o casal tem que sentar e isso não é um absurdo nenhum, é normal. Tem que Claro, sentar isso e conversar. é o normal, né? O Eu normal. acho que é o que deveria ser feito antes de mais nada, né? As pessoas às vezes ficam com receio de conversar, né? Sexta-feira ainda a gente estava no cartório e vimos um casal fazendo um pacto antinupcial de separação total de bens, mas eles não tinham a mínima noção do que era, porque a moça ainda perguntou assim para escrivã, mas existe ainda o regime total de bens, de comunhão universal de bens? Ela existe, ela nem sabia o que ela estava assinando. Então, É bom se informar, porque né? é sério. Ah, e tem uma coisa muito interessante que ocorreu no Código Civil 2002, porque o nosso código é novo, para o direito isso é novo, né? Um código de 10 anos, com vigência há 9 anos, que é a possibilidade de mudar o regime de casamento. Isso é importante. Muito Chega importante. no meio do caminho, vamos mudar. Antes não podia. Não podia no Código Civil de 1916, que vigorou até 2003, não podia. A partir de 2003, nós podemos mudar o regime de casamento de bens, inclusive, até no começo gerou uma dúvida se quem casou no Código Civil de 1916 poderia ou não mudar, mas pode. Pode. O STJ já decidiu que pode haver a mudança também de regime de comunhão. Muito legal, adorei esse nosso primeiro quadro, né? Vocês viram, gente, como tem assuntos e como tem adendos em tudo, Nossa, né? muito complexo. Pois é, então vamos preparando aí o nosso segundo tema. Esse foi o primeiro tema que nós desenvolvemos aqui, que foi o tema do casamento. Mas quem sabe você mesmo possa sugerir algum outro tema, senão vocês tragam temas de escritório, né, que vocês vão vendo no dia a dia. Eu adorei esse primeiro tema. Muito bacana. Quero agradecer a participação da doutora Séfora e do doutor Obrigada. Ricardo. Muito bacana. E se você tiver dúvida, escreva para nós. Nós teremos o maior prazer em atender o seu pedido. O nosso e-mail está aí na telinha para que você possa interagir com esse nosso quadro de direito. Hey, oh yeah, all I can say is hey.